Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, dos versículos 47 ao 54. E neste trecho que a igreja propõe para a reflexão no dia de hoje, Jesus estava falando com as lideranças religiosas de sua época, como de costume, falando e condenando a atitude deles em relação aos profetas, em relação a como eles tratavam ao povo e a crença do povo, a fé do povo na sua época. Que povo? O povo de Israel, o povo judeu que estava buscando ali manter as suas tradições. E nesse manter as tradições, esses homens que estavam à frente aqui das questões religiosas acabavam criando dificuldades para as pessoas seguirem a Deus. Acabavam criando regras que não eram prioritárias dentro daquele escopo religioso. Eles acabavam dando mais valor a certos mandamentos, certas regras da lei, do que propriamente a fé em Deus, ou o que aquilo queria ensinar. Então, na verdade, eles não ensinavam o povo, eles apenas domesticavam, eles apenas doutrinavam, mas doutrinar no sentido de lobotomizar, no sentido de fazer com que aquelas pessoas apenas fossem cumpridoras de esquemas, de regras. E Jesus fala: olha, vocês não entram pela porta e tomam a chave da ciência, a chave do conhecimento, impedindo que os outros que querem entrar possam adentrar. Então vocês nem entram, nem deixam quem quer entrar. E ele está falando aqui no reino de Deus. Por quê? Por causa dessas questões que eu estava comentando agora. A chave para o conhecimento, para se compreender a revelação de Deus, era tirada daquelas pessoas, por aqueles homens. Talvez eles nem percebessem isso, mas eles estavam impedindo que as pessoas de fato conhecessem, compreendessem a revelação de Deus, o coração de Deus, a salvação de Deus. E isso era uma coisa grave, por mais que eles não soubessem que estavam fazendo isso. Isto pode acontecer conosco. Nós, por muitas vezes e pelo costume, pela rotina religiosa, digamos assim, podemos esquecer a gratuidade da salvação. Não só pela rotina religiosa, mas pela cultura evangélica que está instalada no nosso tempo. Uma cultura que muitas vezes prega que você precisa dar para receber. Uma cultura que muitas vezes prega que você precisa fazer mortificações, precisa fazer certas coisas para Deus, né? E o que eu quero dizer com mortificações? Quero dizer, às vezes tem pessoas que pregam mais jejum, vigília, subir ao monte, essas coisas, do que a salvação em Jesus, a gratuidade da salvação, quem é o Deus revelado e como ele se manifesta na nossa vida. Jesus não se manifesta nessas coisas. Jesus se manifesta nos nossos atos diários, no nosso relacionamento com ele interno. Uma cultura que prega que você precisa fazer atos de fé, por exemplo, uma cultura evangélica que prega isso, não, se você não der aquele primeiro passo, e o primeiro passo geralmente é uma corrente, ou é às vezes comprar algo, ter algo sob a sua posse, né? Você precisa comprar a vassoura que vai varrer o demônio para fora da sua casa, ou que vai varrer os problemas da sua vida, ou o travesseiro ungido que vai te dar o sono da paz, por exemplo. Aqui são exemplos até meio tolos que eu estou usando, mas que infelizmente existem, né? Então, veja, todas essas coisas aqui são como que esses homens faziam. Essas pessoas estão colocando esses empecilhos, essas traves, essas pedras no caminho, e elas não entram para a comunhão com Deus e não permitem que os outros entrem, porque ficam criando essas regras, esses obstáculos. Você não precisa de nada disso para ter comunhão com Deus. A salvação não depende de vigília, de oração, de revelação, de nada dessas coisas, nem de algo de um ato de fé que você dê. O ato de fé é crer em Deus, é crer em Jesus ressuscitado, que está presente na sua vida, é crer que ele pode te transformar à medida dele, não à medida das pessoas.
porque as pessoas cobram de você que você seja assim, seja assado, porque você é crente, seu testemunho, a sua vida, mas só Deus sabe de como você é e do tempo que vai levar para você alcançar a estatura da perfeição conforme a vontade dele, e não conforme a vontade do líder, do pastor fulano, do outro que fica cobrando. Então, que a partir deste evangelho, nós possamos entender quem é o Deus da revelação, quem é o Cristo revelado. O Jesus que caminha conosco desde Abraão, não só agora, não só desde Jesus, mas o Deus que caminha conosco e se manifestou em Cristo, o Deus que caminhou com o seu povo de Israel e após o término daquela relação com Israel, a partir de Jesus Cristo, caminha com todos aqueles que creem no seu nome, que querem ter proximidade com ele. Portanto, que nós não caiamos nessa mentalidade obtusa, confusa, débil e simplista de autossuficiência, ou pior ainda, de crer que objetos, coisas, atos que nós tomamos vão nos trazer proximidade com Deus ou, pior ainda, salvação. Nada dessas coisas que eu falei aqui e tantas outras que existem por aí na dita cultura evangélica que existe no Brasil substituem ou fazem chegar até o relacionamento com Cristo. É isto que Jesus busca de nós. Então que nós fiquemos alertas com aqueles que não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Deus abençoe você. Até amanhã.